Olá, turma dos mistérios! Hoje vou contar a verdadeira história de uma das melhores séries já criadas. Pode ser que ela ainda não fez tanto sucesso por aqui, mas é só questão de tempo. E se você não quer ser chamado de modinha, depois que começar a assistir a série quando ela estiver bombando por aqui, então fiquem ligados neste vídeo, pois Peaky Blinders é um fenômeno na Inglaterra e em várias partes do mundo. Trata-se de uma mega produção da BBC, que também está disponível no Netflix, e a série conta a história da família Shelby, uma gangue que surge no final do século XX, após a Primeira Guerra Mundial. A série é uma viagem extraordinária ao mundo violento, corrupto, cheio de reviravoltas e personagens extremamente carismáticos. O personagem principal da série é sem dúvida a família Shelby, liderada por Tommy, que é interpretado pelo excelente Cillian Murphy. Seu braço direito é formado pelos irmãos Arthur e John, enquanto a sua tia Polly é o lado racional da família e comandante das finanças. Nascidos e criados na cidade de Birmingham, a 200 quilômetros da capital, Londres, o grupo opera com apostas em corridas de cavalos, contrabando, intimidação e chantagem, entre outros negócios que não posso falar neste vídeo. E para reinarem soberanos neste mundo violento, eles vão enfrentar gangues rivais e até a polícia. Criada por Steven Knight, roteirista do impecável Senhores do Crime, em que a máfia russa é foco da trama, Peaky Blinders também aborda os resquícios da Grande Guerra. Tommy e Arthur ainda são afetados pelas trincheiras e sonham e deliram com os horrores do combate. A série ficou famosa pela escolha de usar músicas fora de época, utilizando rock e outros estilos mais pesados para dar mais impacto à violência da série. É fantástico, turma. E se tudo que falei ainda não te convenceu, eu termino essa introdução dizendo que se tem uma obra que pode se comparar a Poderoso Chefão, The Good Father, é a série Peaky Blinders. E vocês vão conhecer em primeira mão a história que deu origem a esta fantástica série. Então deixem o like neste vídeo para apoiar o canal e venham comigo, porque vou levá-los para um antigo mundo de sangue, violência e corrupção. Eu sou o Johnny e sejam todos bem-vindos ao canal Mysterium TV. Episódio de hoje, a verdadeira história de Peaky Blinders. De acordo com o historiador Carl Sheen, a gangue de jovens de uniforme que aterrorizou os arredores de Londres no final do século XIX era tão sanguinária quanto a série. De acordo com o historiador, os gangsters nos quais o programa é baseado eram uma gangue de jovens urbanos criminosos sediadas em Birmingham no final do século XIX. O personagem principal, Thomas Shelby, e toda a família Shelby são uma obra de ficção, o que é bom, assim ele pode ser explorado com mais facilidade e é por isso que a série é tão boa, turma. Porque ela tem vários traços de originalidade, podendo seguir o caminho que ela desejar, sem se focar em um personagem específico da vida real. E os membros dessa gangue usavam uma roupa de marca, como jaqueta sob medida ou sobretudo de lapela, coletes com botões, lenços de seda, calças de sino, botas de couro e bonés chatos, e claro, boinas. Tudo isso durante a década de 1890, e as favelas de Birmingham foram tomadas por violentas gangues de rua, que na virada do século XX se tornavam altamente organizadas com seus próprios sistemas e hierarquias. Suas tendências violentas levaram às grandes quantidades de controle político e poder social. Uma gangue conhecida como Sloggers foi a primeira gangue rival dos Blinders, e lutou contra eles em uma batalha por terra
E os Peaky Blinders mantiveram vários níveis de controle de Birmingham por quase 20 anos, em grande parte concluídos em 1910, quando uma gangue maior, os Birmingham Boys, liderados por Billy Kimber, os ultrapassou. Mas antes disso, os Peaky Blinders fizeram um verdadeiro império em Birmingham e em sua região. Costuma-se dizer que o nome Peaky Blinders é derivado de uma prática de costurar lâminas de barbear no topo de suas boinas, que poderia então ser usadas como arma. O historiador e especialista em perfis criminais John Douglas afirmou que esses chapéus eram usados como arma de escolha para os membros. Ele acredita que essas lâminas foram costuradas nas boinas e nos chapéus para que eles pudessem atacar os inimigos, essencialmente cegando-os, mas não cortando os olhos como muitos pensavam. Eles cortavam as testas dos inimigos, fazendo com que o sangue caísse nos olhos deles, cegando-os temporariamente. E assim, eles poderiam ser derrotados com muito mais facilidade. O historiador de Birmingham, Cauchin, acredita que o nome vem unicamente do uso popular da palavra pique, como uma gíria para descrever uma boina com lâmina, e blinder era uma conhecida gíria de Birmingham, usada até hoje para descrever uma aparência elegante, ou seja, elegante o bastante para cortar ou para cegar. Os membros da gangue frequentemente usavam roupas sob medida incomuns para as gangues na época. É bem interessante o fato dos Peaky Blinders usarem ternos sob medida, já que eles não eram assim tão sofisticados como a máfia italiana, por exemplo. Bem, pelo menos era isso que se pensava. As condições climáticas das favelas levaram os membros a usar botas de couro com pontas de aço em suas roupas. Os membros mais ricos usavam lenços de seda e colarinhos engomados com botões de metal. A sua forma distinta de se vestir era facilmente reconhecida pelos habitantes da cidade, pelos policiais e membros das gangues rivais. Eu acredito que a forma de se vestir dos Peaky Blinders acarretava em respeito. Eles eram respeitados talvez pela forma culta de se vestir. As esposas, namoradas e amantes dos membros da gangue eram conhecidas por usar roupas luxuosas. Pérolas, sedas e lenços coloridos eram comuns entre elas. A dificuldade econômica na Inglaterra levou a uma violência subcultural juvenil. Jovens pobres frequentemente roubados, homens andando nas ruas das favelas de Birmingham. Esses esforços foram executados através de agressões, espancamentos, esfaqueamentos e estrangulamento. Durante meados de 1890, turma, as gangues de rua daquela época consistiam de jovens homens entre a idade de 12 e 30 anos. E o membro mais poderoso dos Peaky Blinders era conhecido como Kevin Mooney. O seu verdadeiro nome era Thomas Gilbert. No entanto, ele rotineiramente mudou seu sobrenome, e muitas das brigas por terras e regiões sediadas pela gangue foram iniciadas por este homem. No decorrer dos anos, várias outras gangues menores acabaram se juntando aos Peaky Blinders, fazendo com que a gangue ficasse cada vez maior. E depois que bandidos selecionados atacaram um homem em 1890, eles enviaram uma carta a vários jornais nacionais, declarando-se membros da Ordem dos Peaky Blinders. Suas primeiras atividades giraram principalmente em torno de ocupar terras, principalmente as comunidades de Small Heath e Cheapside, e claro, Birmingham. Sua expansão foi notada por seu primeiro rival de gangue, os Cheapside Sloggers, que lutaram contra eles em um esforço para controlar as terras. Os Sloggers se originaram na década de 1870, conhecidos pelas lutas de rua no Bordesley, favelas extremamente pobres de Birmingham. E foi aí que em 1899 um policial irlandês foi contratado para colocar a ordem em Birmingham. No entanto, infelizmente ou felizmente, acredito que seja infelizmente, a corrupção policial e o suborno diminuíram a eficácia da aplicação deste policial. Os membros mais proeminentes da gangue foram David Tyler, Ernest Haynes, Harry Fowles, Stephen McKnightley e Thomas Gilbert. E todos eles acabaram presos, com exceção de Thomas.
O registro dos policiais de West Midlands descreveram os 3 presos como jovens de boca suja que andavam pelas ruas em grupos bêbados, insultando e atacando as pessoas. Os Peaky Blinders, depois de estabelecerem seu território controlado, começaram a expandir seu empreendimento criminoso no final do século XIX. Suas atividades incluíam chantagem de proteção, fraude, suborno, contrabando, sequestro, roubo e apostas. A historiadora Heather Shaw, da Universidade de Leeds, afirma que os Blinders estavam mais focados em brigas de rua, roubo e extorsão. Depois de quase uma década de controle político operando sobre as gangues menores, sua influência crescente chamou a atenção de uma gangue bem maior, os Birmingham Boys. A expansão dos Peaky Blinders em pistas de corrida levou à violenta reação da gangue de Birmingham. Então começou uma guerra acirrada entre os Peaky Blinders e os Birmingham Boys. Como os Blinders eram menores, eles acabaram desistindo e entregando Birmingham aos Birmingham Boys, e as famílias dos Peaky Blinders distanciaram-se do centro de Birmingham e foram para o campo. Com a retirada dos Blinders do submundo do crime, a gangue de um mafioso conhecido como Sabine se fundiu à gangue dos Birmingham Boys, e eles solidificaram a máfia e o controle político sobre a Inglaterra nos anos 1930. E é claro que os Peaky Blinders ainda continuaram na ativa, só que longe da região de Birmingham. E as atividades deles duraram de 1890 até 1930. E a palavra Peaky Blinders acabou sendo usada como termo genérico para descrever jovens de rua violentos até os dias atuais. E essa é a história de origem dos Peaky Blinders, mas a série vai muito além da ficção, pois ela brilha mesmo nas telas. O criador da série, Steven Knight, aproveitou a história de origem dos Peaky Blinders para criar algo incrível e original, e com personagens fortes, imponentes e carismáticos. A família Shelby pode ser fictícia, mas ficarão para sempre em seus corações após assistirem ao fantástico Peaky Blinders.